Muito bem, galera do Sebrae, que prazer falar com vocês. Finalmente estreou, estamos aqui, eu, Suzana, para o SebraCast, o podcast do Sebrae, que nós vamos trazer pessoas aqui muito especiais, profissionais de mercado, um monte de gente para poder falar com a gente aqui, para levar informação para todos vocês que estão aí, especialmente falando sobre mercado de trabalho e profissão, né, Suzana? É isso mesmo. Aliás, quero dizer para todo mundo aí, a galera do Sebrae, que esse SebraCast foi feito especialmente para você que quer entrar no mercado de trabalho, você que quer ter dicas de como se tornar um profissional bacana, conseguir um emprego, mudar de vida. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre profissão, sobre coisas do dia a dia, né, do aluno Sebrae, e que são extremamente importantes para que eles tenham uma diferenciação aí no mercado, certo? E agora, hoje, logo de largada, um assunto muito interessante, que é sobre o perfil profissional, como é que as empresas estão avaliando, analisando aí as pessoas que estão à procura de uma oportunidade. Então, nós vamos falar agora aqui sobre recrutamento. Como é que você vai se preparar? Todo um processo aí para você poder participar de um recrutamento, para você ingressar no mercado de trabalho. Então, são várias as etapas que você precisa percorrer. Você precisa se preparar muito antes de você chegar lá para entregar um currículo. Na verdade, não sei nem se entrega hoje currículo mais, né? A gente vai descobrir isso hoje, né? Vamos descobrir hoje. E você sabe, Nilson, que uma das coisas que os alunos sempre querem saber é o que passa do ponto de vista do entrevistador, da empresa. O que a empresa avalia? O que ela realmente considera? O que ela está olhando? Será que ela está vendo o meu jeito de falar? Será que ela está avaliando a minha roupa? Será que isso conta de verdade? Será que e a minha rede social? Também tem a história da rede social, né? Será que eles vão lá investigar? O que é que eles consideram, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar também. Eu também não sei, estou curioso. A gente vai ter a chance de ver o ponto de vista, assim, o que está por trás, né? O que o entrevistador avalia? Qual é a fórmula mágica que ele usa para selecionar uma pessoa e não outra, né? Então, hoje vocês aí vão poder estar do outro lado da mesa, né? Entendendo como é que o entrevistador vai estar avaliando e analisando cada um de vocês. É isso aí. Mas quem que vai falar com a gente hoje, hein? Nilson, nosso primeiro SebraCast não podia ser diferente. Tem que ser uma pessoa muito especial. Claro. Olha, eu vou dar uma dica. É uma pessoa que é Sebrae, que já foi Sebrae. Trabalhou muito na parte do RH do Sebrae, que ajudou muito os nossos alunos, as nossas agências de empregos, conseguiu estruturar uma série de estratégias para a gente poder fazer o processo de encaminhamento dos alunos. É uma pessoa que é Sebrae raiz. Desculpa te interromper, mas eu preciso. Você falou aí das nossas agências de emprego. O Sebrae tem agências de emprego? Tem gente aí que não é aluno que não está sabendo disso. Mas precisam saber. Todo Sebrae, você sabe que tem Sebrae no Brasil inteiro. Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. São mais de 100 unidades espalhadas no Brasil todo. E cada unidade Sebrae tem uma agência de empregos para atender não só os alunos, como também os parentes dos alunos, pessoas que visitam o Sebrae. E a gente tem empresas parceiras e lá na agência de empregos tem um profissional de RH. Olha que legal. E essa pessoa que está aqui coordenava todas essas agências de RH, definia metas de encaminhamento, de contratação, parceria com empresas. Era bacana. Sabe demais essa menina, hein? Opa! Já eu falei que é uma menina, e agora? É uma jovem senhora? Não sei quem é. Vou tentar fazer um... Olha só, quem está aqui com a gente, é uma honra ter aqui, é a Lauane Scudeler. A Lauane começou aqui com a gente, trabalhando no Sebrae. Hoje é Burger King, hoje está no Burger King, na regional do Burger King. Trabalha como analista de treinamento, analista de RH, de pessoas, e está voltando aqui no Sebrae, né, para conversar com os nossos alunos, com a galera do Sebrae, sobre mercado de trabalho. Então, bem-vinda, Lau. Bem-vinda. A honra é minha de estar aqui com vocês, revê-los, né, igual vocês falaram, eu nasci aqui no Sebrae, né, minha primeira experiência aí, cresci aqui dentro. Então, é muito legal voltar aqui, poder falar, poder ajudar vocês. É algo que eu já fiz muito, né, já gravei muito vídeo de entrevista, de currículo, né? Ajudei muitas meninas da agência de emprego. Agora é muito legal voltar aqui e poder contribuir aí com o meu conhecimento para ajudar vocês que estão vendo a conseguir um emprego, a crescer, né? A alcançar os sonhos de vocês. Bacana. Que legal. E fala pra gente, então, da sua jornada. Como é que foi, Lau? Como é que foi entrar no mercado de trabalho? Porque tem muito aluno nosso que nunca trabalhou, né?
não tem experiência. Então, como que é isso? Conta pra gente como é que foi sua jornada aí. Bom, como é que foi? Desde muito nova, eu sempre quis estudar. Então, era comum pra mim estar no ensino médio pensar numa faculdade que eu iria fazer. Uhum. E na época, eu não passei no vestibular, na UEL, né? Que é aqui de Londrina, que não pagava. Então, eu precisei ir atrás de uma particular, de uma faculdade particular. E até que naquele momento, meu pai... Eu escolhi um curso ainda que era mega caro. Psicologia é o olho da cara, né? Verdade. E na época, meu pai, ele até tinha condição de me ajudar. Mas foi uma época que começou a ficar tudo muito difícil. Então, eu comecei a faculdade e eu sabia que dali eu precisava conseguir um emprego. Eu precisava, de alguma forma, ali ajudar minha família a pagar aquele curso. Uhum. Né? Porque eu queria muito me formar. Lógico que, quando eu entrei, eu era muito nova. Eu tinha 17 anos. Nem falei pro pessoal, né? Hoje eu tenho 24, né? Mas eu vou mostrar pra vocês toda a trajetória de como que foi tudo isso. E foi assim. Então, eu comecei a faculdade com 17 anos. E eu fiquei 1 ano só estudando. Né? Porque eu tava procurando, eu lembro que emprego na área de vendas. Mas não tinha noção nenhuma, nem de como fazer um currículo, nem de como passar numa entrevista, nada. E aí, acabou que não deu certo ali naquele primeiro ano. No segundo ano, eu comecei, dentro da universidade que eu fazia, a ir atrás de uma bolsa na faculdade. Como é que funcionava essa bolsa? Eu tinha que trabalhar na faculdade e eu ganhava. Se eu trabalhasse o dia todo, eu ganhava bolsa integral. Se eu trabalhasse meio período, meia bolsa. E assim, uma fila enorme de pessoas. Eu lembro que eu fui várias vezes, nunca me chamavam. E aconteceu uma situação, eu falo que foi Deus. O moço que trabalhava na contabilidade dessa faculdade, ele bateu o carro. E ele foi lá na oficina onde meu pai trabalhava, né? Antes, meu pai, ele tinha uma oficina. E aí, meu pai, todo comercial, já foi falando, né? E fizeram ali meio que conversaram, ele falou de mim e ele me chamou. E aí, eu lembro que eu fui trabalhar nesse escritório ali de contabilidade dessa faculdade, né? Da Unifil, na época. E ali, eu comecei trabalhando meio período. Então, eu ganhava meia bolsa. Eu não tinha salário. Eu ganhava a bolsa da faculdade. Sim. Né? E eu trabalhei lá durante 1 ano. Eu lembro, assim, que foram 1 ano trabalhando sem ganhar nada, digamos assim, a bolsa, né? Quando fez mais ou menos 1 ano que eu tava ali, eu já estava no meu segundo ano de faculdade, indo pro terceiro, começou a me dar um desespero. O medo de me formar e não ter trabalho. Porque é uma coisa que acontece muito hoje. Sim. Eu imagino que todo mundo pensa isso. Nossa, tô fazendo um curso. E se eu não conseguir trabalho na área? Tô fazendo uma faculdade. Né? Exatamente. Eu fiquei morrendo de medo disso. E todo mundo me falava assim, se você não estagiar, você não arruma emprego. E aí, eu comecei a ir atrás de trabalho. Só que assim, eu não tinha noção. Eu lembro que eu esperava que fosse cair do céu. Eu tinha essa perspectiva, né? Alguém vai me chamar, algum colega. Ai, tem uma vaga de emprego. Assim. E eu lembro que eu me candidatei em vários sites de emprego. Só que o que eu fiz? Eu só me cadastrei meu currículo lá e não olhava mais. Eu achava que um dia... Alguém ia te ligar. Alguém me ligaria. Né? Eu não tinha essa noção que eu tinha que ficar olhando vaga e mandando o meu currículo. Até que nessa época, eu comecei a fazer terapia. Né? Porque eu fazia psicologia. E aí, eu lembro, vou fazer terapia pra mim aprender um pouquinho do meu ramo. E na terapia, eu falei pra minha terapeuta que meu objetivo era conseguir um estágio. Que eu tava cansada ali daquele trabalho. Não ia agregar muito na minha vida, né? Profissional. E aí, eu lembro que foi minha terapeuta que começou a me dar as estratégias pra conseguir emprego. Então, o que ela fez eu fazer? Eu ia atrás. Simplesmente assim. Então, ela começou a falar, você vai entrar toda semana. Você vai olhar, você vai se cadastrar em outros sites. Aí, eu lembro que eu me cadastrei numa vaga, não me ligaram. Ela falou pra mim assim, você vai lá. Então, ela me fez ir atrás. Então, eu saí daquela posição passiva e fui pra posição ativa de buscar emprego. Ela meio que foi te orientando o que você tinha que fazer. Foi aí que eu aprendi, acho que até essa questão da proatividade. Até então, acho que eu não tinha muito. Eu era muito, assim, de esperar acontecer, sabe? Eu achava que só por eu estar cursando uma faculdade, as coisas iam acontecer facilmente. Naturalmente, sabe? Né? E aí, eu comecei a ir atrás. Fiz a minha primeira entrevista, não passei. A segunda, não passei. E essa segunda entrevista me frustrou muito. Porque, olha só, eu lembro que foi uma entrevista para jovem aprendiz. Na área de departamento pessoal, que é uma área que tem relação com a psicologia, na época. Hoje eu vejo que não tem tanto, mas eu achava que tinha na época, RH. E aí, a mulher que me entrevistou era colega da minha psicóloga. Eu falei, a vaga é minha. Não é minha. É certeza que essa vaga é minha. E aí, eu fui fazer entrevista. Eu vi os outros candidatos, eles faziam, assim, cursos e faculdades, umas áreas muito diferentes. Então, eu tinha certeza que era pra mim. De repente, recebi o telefonema que eu não tinha passado.
Nossa, mas eu fiquei tão frustrada. Frustrada. Não, eu chorei tanto. Eu lembro como se fosse ontem. Eu chorei muito, assim. Eu fiquei muito triste. E aí, o que aconteceu? Eu descobri o que aconteceu. A empresa, ela acabou desligando aquela mulher que ia me contratar. Mudaram, repaginaram tudo. Não ia ter mais a vaga. Então, assim, a minha segunda não aprovação não foi bem a minha culpa. Mas foi uma frustração muito forte pra mim. Com certeza. Aí, eu fiz uma terceira entrevista para uma multinacional. Eu lembro que eu ia ganhar muito bem como estagiária, não sei quantos benefícios, não passei de novo. Estava ficando meio frustrada. Não, é pra vocês. Pressionando, Mas na não. cabeça o quê? Que você tinha que desistir? O que te passou na cabeça nessa época? Suzana, eu sempre fui uma pessoa muito, muito temente a Deus, né? Então eu lembro que a primeira entrevista eu já imaginava que eu não ia passar, porque todo mundo me falou, é normal, não passa na primeira vez. Na terceira eu já tava ficando meio frustrada, mas eu lembro que eu tive um contato pessoal meu com Deus que foi muito forte, que eu fiz um acordo com ele, assim, sabe? Eu lembro que eu fiz um acordo com Deus, assim, de trabalho, essa questão também, na época. Não tô falando que vocês devem fazer isso, mas como tem a ver com a minha crença, essa questão ali do dízimo, e foi assim, dito e feito. Eu lembro que eu fiz essa oração, uma semana depois me ligaram do Sebrae, né, da holding, né, que era esse outro nome. Ah, foi por meio de Deus mesmo. Foi por meio de Deus, juro que foi por meio de Deus. E aí me ligaram, eu fui assim, zero expectativa. Eu falei, não vou passar. Já fiz 3, não passei, sabe? E aí eu fui fazer a entrevista. E eu lembro que, assim, e todas as entrevistas eram um monte de gente, assim. A maioria meninas, tudo igual eu. Eu não tinha muito, tipo, porque todas faziam psicologia, mesma idade, a roupa muito similar. Então eu falei, o que eu vou trazer de diferente? Como é que eu vou diferenciar aqui agora, né? E eu lembro que eu fiz a coletiva, foi a que eu fiquei mais tranquila de todas, porque eu já estava acostumada, né? 3. Então eu fiz ali a entrevista, saí com zero expectativa e me ligaram. Né, na época, foi uma colega minha, né, que virou uma colega minha depois, né, fez a entrevista. E de todas aquelas meninas, eu acho que tinha umas 10, eu fui a única que foi aprovada para a segunda etapa. E fui fazer a entrevista com a Suzana, que tá aqui hoje comigo. Eu lembro como se fosse ontem. Aí eu fui fazer a entrevista. Fiz, normal, conversei com ela também. Não tinha experiência nenhuma. A única experiência que eu tinha era como arquivologista, mas assim, eram coisas muito poucas, sabe? Não era um currículo, nem tinha um currículo bem elaborado para apresentar, né? Era a única experiência que eu tinha. E fui aprovada. Né? Depois a Suzana pode falar o que ela viu em mim naquela época, porque eu não tinha experiência de nada. O pessoal tá vendo aí já. De nada. E aí eu entrei na época para trabalhar com recrutamento e seleção, não sabia triar um currículo, não sabia avaliar um currículo, nada. Não sabia nada dessa área, entrevistar eu não sabia. E aí eu comecei a fazendo tudo isso, a Suzana me ajudando, aquela minha colega que me uma vaga de estágio. Estágio. Na época, eu estudava de manhã, então eu não queria um trabalho do dia integral todo mesmo. Né? Mas, inclusive, essa vaga, eu lembro que eu gostei muito porque tinha chance de carreira. Né? Até quando eu entrei, eu sabia que eu ia ficar um tempo como estagiária e depois eu seria efetivada ali, né? E aí eu comecei a trabalhar, aprendi todos os processos, inicialmente de recrutamento e seleção. Eu lembro que em pouco tempo, era só eu que cuidava de processo seletivo. Eu lembro que como estagiária, eu já fazia entrevista, assim, sozinha, de cargos altos. Sim. Foi onde eu investi muito na roupa. Eu lembro que eu era muito novinha, eu tinha 19 anos. Então, assim, a carinha de menina... Eu acho que até hoje ainda tem essa carinha. Eu acho que às vezes dificulta algumas coisas. Então, eu lembro que eu usava salto. Tentava parecer o mais, assim, madura possível na época. Para passar essa credibilidade. Hoje eu vejo que não é algo que eu foco tanto, né? Porque como hoje a gente já conquistou algumas coisas, eu fico mais tranquila. Mas na época, era uma coisa que eu focava muito. E aí comecei a fazer entrevista, acho que foram 7 meses de estágio. Depois fui para auxiliar, aí assistente. Foi subindo. E fui subindo. E aí, dentro desse progresso, dentro do Sebrae, eu comecei como recrutamento, depois eu comecei a auxiliar as meninas da agência de empregos. Né? Então, eu dava muito treinamento de recrutamento e seleção. Comecei a voltar nessa parte de gestão de pessoas dentro da empresa. Né? Então, essa questão de avaliar o desempenho dos colaboradores, de fazer ações, né, ali para trabalhar o clima da empresa. Então, eu comecei a desenvolver em todas as áreas voltadas para a pessoa. E além de fazer ali na empresa que eu estava, né, eu dava essas dicas para as meninas ali das outras regiões. Né? E eu fui seguindo isso até
Foi de 2017 até 2020, na pandemia. Que aí foi um caos total, né, para todo mundo. Sim, é uma loucura. Foi uma loucura. E aí, nesse tempo, acabou que na pandemia acabou dificultando algumas coisas, aí eu me separei de Suzana. Foi um luto. Foi um luto. Só que foi muito legal, gente, porque olha, essa é uma experiência muito boa que eu acho que vale falar aqui pra vocês. Às vezes a gente trabalha num lugar e a gente não tem noção das pessoas que a gente toca ali, das pessoas que nos conhecem. Eu lembro que quando eu fui sair da empresa, a Suzana me passou várias opções. Falou, olha, se quiser tem como você dar aula no Sebrae. Aí passou, se você tiver como também, eu vou tentar te colocar numa outra função de treinamento, não sei, em outra empresa. Então, assim, ela foi me ajudando a entrar. Tipo assim, eu não sairia do Sebrae, não faria nada. Tanto é que foi o que aconteceu. Foi. Saí do Sebrae, né, da onde a gente trabalhava, né, e eu fui pra franqueadora do Sebrae, né, da dona ali, da matriz de todas, pra trabalhar com treinamento na época. Foi. Suzana me ajudou muito. E é legal eu falar isso pra vocês, porque a gente pensa que às vezes uma porta se fecha, né, e a gente aí não tem onde... O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E as portas, elas se abrem muito no negócio. Então, quando você faz um bom trabalho, realmente você nunca fica desempregado. Isso é uma coisa que eu vejo, inclusive, hoje, lá onde eu estou, no Burger King, né? E aconteceu isso, eu fui pra lá, trabalhei um tempo na área de treinamento, e aí depois eu fui pra área de pessoas, que é minha área, né? De novo lá. E enquanto eu tava trabalhando lá, esse ano, entraram em contato comigo pelo LinkedIn o pessoal do Burger King. Você nem estava procurando, Nem o pessoal tava procurando. que entrou em contato com você. Entraram em contato comigo, eu tinha um currículo, não estava atualizado. Ó, eu dando dicas aqui, mas é porque eu não estava procurando, né? Sim. Então ele não estava atualizado, eles pegaram a minha última função, que era como treinamento. E vieram conversar comigo, né? Eu fui participando do processo seletivo deles, fiz entrevistas online, até que eu fui aprovada, né? E aí hoje eu posso dizer que entrei no Burger King em maio desse ano, né? E tô lá até hoje, né? Fazendo aí várias atividades nessa questão aí, nessa parte de desenvolvimento de pessoas, né? Treinando Bacana. pessoas. Que né? legal, Foi onde né? eu cheguei. Então, de procurando emprego a sendo procurada, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Parabéns, né? Muito bom Não, mesmo. mas o que você atribui a isso, né? Porque é um cenário diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, você sai de uma empresa, né? Você estava trabalhando aqui com a gente, e aí, de repente, você... eu, no caso, né? Te dei várias opções, quer dizer... na época eu era sua chefe, então te dando opções de trabalho, e agora você nem procurando emprego, o mercado te procurando. A que você atribui a isso? Qual que é o segredo para ser assim, né, tão requisitada pelo mercado? Eu acredito, é uma coisa que eu vou falar muito aqui hoje, que é a questão do comprometimento. Sabe, em todos os lugares que eu entrei, eu sempre tentei dar o meu melhor ali dentro. Me esforçar, estudar, aprender sobre aquilo, né? Porque cada função dessa que eu subia, que eu não falei aqui, tinha um desafio diferente, né? Então, eu comecei com recrutamento. Quando eu subi de função, eu tive que trabalhar essa questão de desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho, que também é complexo. Então, eu sempre tive que estudar não só ali no negócio, mas outras coisas por fora, que a faculdade me ajudou muito mesmo. Com certeza. Então, assim, eu sempre me comprometi a aprender. Entrar no Burger King foi um desafio muito grande, porque eu tô desde os meus 19, digamos, no mesmo segmento de educação. Então, eu já dominava esse processo de educação, né? Já era meu mantra ali, sabia a missão, valores, tudo. Quando eu mudei de empresa, foi um choque. Choque de realidade, assim, porque era outros valores, outro propósito ali dentro, sabe? Outra estrutura, outro produto. Sim, exato. Não, totalmente diferente. Tudo. A gente estava até conversando antes de entrar aqui, eu aprendi tudo sobre comida. Sobre segurança alimentar. Eu não sabia nada disso, hoje eu sei. Então, assim, foram muitas informações, muitos processos novos. E assim, até hoje, eu tô ali faz mais ou menos uns 6 meses. Eu não sei tudo ainda. Claro. Né? Não sei mesmo, algumas coisas ainda ficam um pouco perdida, porque eu ainda sou nova. E ainda assim, eu vejo que o que me diferencia é esse comprometimento de querer fazer, sabe? Então, eu penso que hoje, quando você tem esse comprometimento, você vai aprendendo muito.
O seu currículo vai enriquecendo, né? Porque você vai fazendo Sim. curso, você vai tendo outras experiências. Então, aí chega um nível que as pessoas te procuram mesmo. Porque você tem o que oferecer. Você teve esse conhecimento. E você só teve esse conhecimento porque lá atrás você foi comprometido a aprender a fazer, sabe? Exatamente, aproveitou a oportunidade, você estava ali trabalhando, mas não ficou focada só em realizar aquela sua tarefa. Você observou um todo e adquiriu mais conhecimento, e isso foi te dando mais bagagem, né? Exatamente. Eu posso até falar isso que você falou, realmente faz todo sentido, porque eu, como sua chefe na época, o que eu via de diferencial em você, e foi o que eu vi também na entrevista, era uma postura de que vamos fazer? Vamos dar um jeito? Eu tô aqui para resolver, eu tô aqui para fazer, eu tô aqui para ajudar, e o que for possível eu vou fazer. Então, todas as vezes que a gente chegava, né, eu trazia para lá algum desafio, e eu gostava de trazer desafios para minha equipe, a Lau sempre dizia assim, eu dizia, olha, isso aqui não vai dar pra gente fazer. Daí a Lau sempre fazia, tá, mas e se a gente fizer desse jeito? E se a gente fizer de outro jeito? E sempre pensava em como realizar. E isso realmente é um diferencial, porque às vezes você está no mercado, as pessoas acabam, não sei se elas se acomodam na função e acabam não se desafiando. A Lau não, a Lau ela vinha como uma tentativa de, sim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para resolver? Então é aquela pessoa que você pode contar, né? Sim, Acho proativa. que toda empresa precisa disso, né? Com certeza, exatamente. Uma das situações que a gente vê bastante quando a gente conversa com empresários é que uma deficiência que eles reclamam e trazem pra gente é exatamente isso, né? De a pessoa ser acomodada àquilo que lhe foi proposto a realizar. Então, fica aquela, beleza, ele tá cumprindo com a função dele, ok. Mas a gente acaba não vendo, às vezes, a vontade dele de crescer, né? Então, quando você percebe essa vontade, esse empenho todo aí, as oportunidades sempre surgem. Então, ao redor de quem é o empreendedor, ele está sempre vivendo ali situações onde ele precisa contar com pessoas, né? Sim. E naquele momento ele lembra daquelas pessoas que ele viu que tem vontade. Então, nem sempre você tem toda a bagagem, mas com um pouco de bagagem que você tem, muita vontade que você tem, você vai conseguir desempenhar, com certeza você vai ter uma oportunidade. Alguns, às vezes, analisam assim, mas eu tenho mais currículo, eu estudei mais em tal situação e o que está no meu lugar não tem, né? Mas ele tem muito mais vontade de realizar do que você tinha, e o que o empreendedor precisa é de alguém que vá lá para realizar. Com certeza. Essa é a grande diferença. Mas eu tenho uma curiosidade com relação ao Burger King. Não é sobre o lanche, que o lanche eu já adoro. Eu também sou fã número 1 do Burger King, hein? Eu sou fãzaço. Gosta, Tiagão? Gosta, né? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que funciona o processo de seleção lá no Burger King para profissionais? Como é que vocês se preparam lá para captar mão de obra? Então, quem está em casa, de repente, pensa assim, poxa, eu gostaria de trabalhar no Burger King. Mas quais são as funções que existem ali dentro? É só para a gente fazer a parte de atendimento, é parte de cozinha, tem outras estruturas? E como é que vocês olham para fora para poder fazer essa captação? E para quem está em casa, se preparar para, de repente, ser observado? Bom, lá dentro do Burger King, a gente tem plano de carreira, né? Então, a maioria das pessoas que entram lá começam como atendente. Aí, depois de atendente, a gente tem uma segunda função, que é instrutor, que é basicamente um atendente. A diferença é que ele vai ensinar os novos atendentes. É aquela pessoa que ensina, né? Que ensina os processos, que treina. Uhum. Depois, a gente tem o supervisor, tá? O supervisor, ele cuida... Aí tem o supervisor de operações, que é a pessoa que cuida da cozinha ali, montagem de lanches. Supervisor de vendas, que é a pessoa que fica no balcão. E o supervisor de gestão, que é a pessoa que cuida do ponto, né, atestado, essas questões mais burocráticas ali das pessoas dentro da loja. Uhum. De supervisor, a gente tem o coordenador de turno, que é como se fosse um gerente, Sim. só que é do turno dele, né? Então, ele cuida da parte da manhã, o outro da parte da noite. E a última função é o gerente de loja, que cuida de tudo mesmo. E todos começam como atendente? Todos começam como Olha atendente. só, que legal. Assim, lógico, né? Estamos abrindo uma loja nova, a gente não tem ninguém, né, de supervisor para colocar de coordenador, um exemplo. A gente pega externo. Certo. Mas geralmente a maioria é desenvolvido ali dentro. Ó, que legal. Né? E o atendente, igual você perguntou, não é uma pessoa que vai ficar só no caixa, ou outra pessoa vai ficar só na cozinha. O atendente, ele faz tudo.
Então, um dia ele fica na cozinha, um dia ele fica no caixa, né? Então, então, ele aprende tudo, até para ver qual área que ele se desenvolve mais. Então, se é uma pessoa que eu contratei e ela se dá muito melhor ali no caixa, ela geralmente vai ficar ali até ela virar, por exemplo, uma supervisora de vendas, que é o que ela gosta, se sente bem, enfim. Então, lá todo mundo começa como atendente. Certo. O que facilita o processo de recrutamento. Muito. Porque contratar uma pessoa para cargos mais altos é muito difícil. Por exemplo, eu vou contratar um gerente. É muito mais difícil, porque a gente tem que olhar aí a experiência da pessoa, né? A questão aí dos cursos que fez também, né? Então, avaliar competências. E não é algo que a gente faz tanto lá com tanta frequência. Certo. Né? Então, o foco maior hoje é atendente. É justamente o público, a idade do Sebrae. Olha que bacana, porque às vezes você está entrando numa função como atendente, você fala, mas vou trabalhar como atendente, começar por aí, que já queria começar numa função maior, mesmo não tendo muita experiência. Mas não, né? No caso do BK, acho que tem muitas outras empresas que também trabalham nesse formato, porque é mais fácil um gerente supervisionar algo que ele já fez do que não conhecendo nada, né? Sim, e a gente tem gerente lá, assim, gente muito novo. Muito novos, né? Então, a gente tem gerente de 21 anos. Olha só. 22 anos. Que bacana. Né? Mais novos do que eu, assim, né? Que começaram, às vezes, como menor aprendiz, porque lá tem isso também. Então, a pessoa, ela vai crescendo, né? E, assim, se a pessoa, ela demonstra esse comprometimento já no início, ela vai crescer de forma mais rápida. A oportunidade está lá, né? A oportunidade está lá. Exatamente. E eles eles buscam aonde essas vagas? Isso que eu ia perguntar. Onde é que vocês procuram esse pessoal aí? Então, vocês vão ficar chocados quando eu falar. Porque, inclusive, antes de entrar no BK, a forma que eu mais recrutava era pelo meio online e digital. Como a maioria das lojas do BK são em shopping, muita gente leva currículo impresso. Deixa o currículo lá. Deixa lá. E é engraçado porque antes de eu entrar lá, eu nem tinha isso praticamente, era todo o meio digital. Mas como é loja de shopping, a maioria, o pessoal geralmente que tá procurando emprego já vai lá, deixa em todas as lojas, né? E deixa lá também. Então, quando eles vão abrir uma vaga, às vezes eles nem abrem, eles nem divulgam. Eles pegam um banco de currículos que eles receberam. Olha que legal. Para quem achava que entregar currículo não resolve mais, tá valendo. Em alguns locais ainda vale, né? Por exemplo, as lojas de drive, né? Que aí não é em shopping, não recebem tanto currículo. Certo. Né? Então, aí, nesses casos, eles divulgam aí por plataformas online mesmo, que aí varia de cada região, né? Então, a gente tem BK no Brasil todo. Então, assim, a minha dica para quem tá assistindo é onde que são, quais sites, quais são os grupos, quais meios que vocês mais têm divulgação de vagas. É aí que o BK vai anunciar. Né? Então, varia de cada região mesmo. Aí vale cada um olhar. De Face, no Instagram, no WhatsApp. O Londrina Empregos lá. Exatamente. Que tem, às vezes, esses próprios sites aí, como Cato, vagas.com, dependendo, Indeed, eles podem divulgar também. Esse é de quem? Indeed. Esse eu não conheço, Norge. A gente acaba divulgando muito online vagas para PCD, né? Que são pessoas aí especiais. E a gente contrata. Até vou falar um pouquinho. A gente tem muito essa questão. Em cada loja tem que ter pelo menos um. Que bacana. Né? Dependendo aí do número das pessoas da loja. Então, Aí a gente divulga muito no digital. Porque daí não vem impresso para nós esse tipo de currículo, né? Mas aí é por esses meios mesmo. Bacana, muito bacana. E aí, quando você recebe lá o currículo, seja impresso na loja ou pela divulgação, o que vocês consideram para selecionar o currículo? Por exemplo... Esse eu chamo, esse não. Esse não. Joga para cima e sorteia um. Como que é a história? A primeira coisa é a escolaridade, tá? Porque lá é muito forte essa questão de escolaridade. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que estar ou cursando o ensino médio ou ter concluído, senão ela não consegue entrar nem como atendente. Certo. Então, a gente teve casos aí de pessoas, assim, que não se formaram, fizeram até a 8ª série, que aí começaram a fazer ali o supletivo e conseguiram entrar. Mas, assim, a escolaridade é o básico que a pessoa precisa ter. Certo. Tá? Inclusive, para essas vagas de maior cargo como coordenador, gerente, tem que ter o superior completo. Então, a pessoa só sobe de cargo ali dentro se ela tá cursando. Exatamente. Mas onde é que entra o menor aprendiz aí, então? Em que função? Como atendente. Só que aí muda alguma questão, assim, as questões de horário, as né, tarefas de que ele vai realizar, talvez, não vai mexer com dinheiro? Não mexe, eles fazem de tudo. O que mexe mesmo é a questão dos horários, né? E sempre tem alguém ali supervisionando, que é o instrutor. Que a gente deixa ali para cuidar, para ensinar, desenvolver essa pessoa. Exatamente. Né? Então vocês olham a escolaridade e o que mais?
Bom, no currículo é isso. É o que chama mais atenção. Porque a gente contrata muitas pessoas novas que não têm experiência. Então, o que vai chamar atenção é a escolaridade, se ela fez alguma ação ali a mais, né? Mas o que pega na entrevista, quando a gente conversa com essas pessoas, é aquilo que eu falei ali atrás, o comprometimento dele. A pessoa, ela fala assim, eu quero trabalhar, eu quero crescer. Porque é uma empresa que a gente foca muito em crescimento. A gente quer que a pessoa vire um gerente, vire um analista, ou trabalhe na sede, que é onde eu trabalho, né? Então, assim, se a pessoa, ela não tem esses objetivos, né? Ou você vê que não tem aquela necessidade, aquele comprometimento ali com aquele trabalho, ela é descartada, digamos assim, né? Não é o nosso perfil. Porque o nosso perfil é aquela pessoa que precisa do trabalho, que quer crescer, que não se incomode, muitas vezes, de trabalhar no final de semana. Né? Outras questões que entram ali dentro do Burger King, né? A gente tem algumas regras por trabalhar com alimento, então a pessoa não pode vir com joias, trabalhar, porque é manuseio de alimento. Sim, claro, tem. Então, uma legislação em cima disso. Exatamente. Então tem que ser uma pessoa que ela queira tanto, assim, crescer na vida dela, que ela não se incomode com essas questões pequenas, sabe? Já ter que trabalhar num sábado, usar o uniforme certinho, não usar joias. Então, quando a pessoa, na entrevista, ela demonstra isso, né? Eu quero crescer, eu quero trabalhar, não me incomodo. Porque a gente faz essas perguntas. Como que é pra você, o final de semana, ou às vezes trabalhar de noite, porque tem os turnos, né? Tem gente que trabalha no turno da manhã, tem gente que é no turno da noite. Então, se a pessoa, ela mostra essa abertura, a vaga é dela. Olha só. É que às vezes a pessoa também começa a colocar alguns empecilhos, né? Se for final de semana eu não trabalho. E aí vocês precisam de pessoas que tenham essa disponibilidade, né, Lau? Que mostre, que demonstre que estão ali pra ajudar. Exatamente. E assim, tem vagas lá que no futuro a pessoa não precisaria trabalhar no final de semana. Por exemplo, a minha mesmo não trabalho. Mas ela tem que entender que tem um caminho. Ah, sim. Pra chegar lá, seguido, né? né? Então, assim, a pessoa que ela está disposta a isso, ela consegue entrar facilmente. Tá? Isso como atendente, tá? Certo. É lógico que em alguns momentos a gente contrata líderes, que aí o processo de seleção é um pouquinho mais detalhado, né? Mas aí a gente vai olhar uma formação, o que já fez. Mas, como eu falei, não é o comum. O comum mesmo é os atendentes crescerem lá dentro. Entendi. Bacana. Mas não adianta também o pessoal que tá em casa aí, pegou a receita, né? Eu vou chegar lá pra entrevista, eu vou falar o seguinte: não, eu não me incomodo de trabalhar final de semana, não, eu vou usar o uniforme direitinho, não. Passei na entrevista, né? Aí no dia a dia... Não faz nada. Não faz nada. Porque aí vai sair logo, né? Logo vai rodar, nada. né? Não vai ficar lá, né? Porque tem que entrar e ficar, né? Tem que ir pra realmente realizar, né? Não adianta querer enganar, não. Exatamente. Aprender a fazer, se esforçar. É isso mesmo. E Lau, que dica você daria, então, para que nem você falou, né? Quando você participou da entrevista para ser selecionada, tinha pelo menos 9 pessoas junto com você, totalizando 10, que tinham o mesmo jeito, na mesma idade, o mesmo jeito de se vestir. E, né, a gente fica pensando assim, que diferencial eu posso ter para que realmente eu seja selecionado? Ali na entrevista, que dica você daria para quem está, né, ouvindo a gente, vendo a gente, que ele possa fazer para se diferenciar realmente? Às vezes, assim, a pessoa é tímida, não gosta de falar muito, né? Como que ela poderia se diferenciar? Bom, uma coisa que ficou muito clara, depois que eu comecei a fazer recrutamento, eu percebi que as vagas que eu não passei não era porque eu não era boa. Era porque, às vezes, não era o que a empresa queria naquele momento, aquele perfil, né? Então, antes, eu ficava me cobrando muito. Tipo, nossa, eu que errei na entrevista, eu não falei certo. Eu não sou boa o suficiente. Então, isso é uma coisa que quem pensa assim tem que tirar do repertório. Entendi. Né? Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa tímida, né? A empresa, às vezes, está buscando um perfil para operação, um exemplo. Tudo bem, o seu perfil encaixa, mas às vezes é um perfil para vendas, e aí? Sim. Então, não é que você não é boa. Para aquela vaga, não é o ideal para você. Né? E tá tudo bem, porque se a gente entra numa função que não é o perfil não bate, a gente também não vai se desenvolver, não vai gostar, vai se frustrar ali. Satisfazer, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, falando do meu exemplo, é isso. É entender que a pessoa que vai te contratar, ela vai olhar muito o teu perfil se tá batendo com o que ela quer. E para se destacar, o que eu aconselho todo mundo fazer? Estudar a empresa. Então, eu entreguei o currículo no Burger King, entreguei no Sebrae, entreguei numa multinacional. Eu vou entender qual que é o produto que a empresa vende.
Eu vou entender se eles têm valores ali dentro. O que aquela empresa fala? Entra no site, dá uma olhada, né? Porque na entrevista, dependendo do que o entrevistador te perguntar, você pode falar algo que tem relação com a empresa. Ou ele até se surpreender. Nossa, ela viu isso. Ela sabe disso. Né? Então, isso eu acho que é um grande diferencial. Você ter conhecimento da empresa que você está participando da entrevista. Porque hoje muita gente não sabe. Chega na entrevista assim, não sei nem o que vende, né? Dependendo da empresa. Então, ter esse conhecimento eu acho que é um grande diferencial. E assim, ser vocês mesmos, sabe? Não ficar fingindo ser uma pessoa que vocês não são. Na minha entrevista com você, não a sua entrevista, mas a pessoa que me entrevistou antes, ela gostou muito do meu perfil meio agitado de ser. Tipo assim, eu fui eu mesma ali. Eu não fingi ser uma outra pessoa. Provavelmente em outras empresas que eu fui, não era o perfil que eles queriam. Né? Então eu acho que assim, ser vocês mesmos, mas estudar sobre, né? Se preparar para possíveis perguntas que podem cair, entrevista, isso tem na internet. Então é simples assim, ser vocês, responder da melhor forma ali e estudar a empresa. Pelo que você está falando, então, Lau, o autoconhecimento é muito importante, né? Totalmente. Porque eu preciso saber, né, o que eu tenho de bom, até se isso que eu sou tem a ver com aquilo que a empresa está precisando. Porque a empresa normalmente dá dicas no anúncio do currículo do que ela está esperando. Sim. Quero uma pessoa proativa, quero uma pessoa mais analista, quero uma pessoa com disponibilidade. Então, ela está dando ali algumas dicas de como você deve ser, né? Sim. Se eu não me conheço, eu não vou saber se eu tô dentro daquele perfil, né? E se eu vou me dar bem ou não. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Totalmente. Até para você saber que tipo de vaga, de trabalho, oportunidade você vai buscar. Esse negócio de, qualquer coisa para mim tá bom. Não tá bom, né? E tá tudo certo, não tá bom. Você se adapta àquilo, você vive aquilo que você de fato gosta, né? Então, a necessidade às vezes faz com que a gente dê tiro para todos os lados, né? Mas isso não vai te fazer bem a um curto prazo, você não vai não vai desempenhar, vai acabar perdendo a oportunidade, aí entra num ciclo aí de negatividade, né? E acaba achando que você o problema é com você e tal, e frustração. E não é bem assim, né? Então, o autoconhecimento é importante para isso, né? Você direcionar, canalizar para aquilo que você realmente quer fazer, e aí você ir com toda a força, com muita vontade, que você vai conseguir, com certeza. Tem que acreditar em você mesmo, né? E às vezes é muito difícil a gente se autoconhecer, né? Às vezes a gente precisa, como a Lau teve um apoio da terapeuta dela, que pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser a nossa mãe, pode ser o pai, pode ser um amigo, pode ser o professor do curso, a agente de empregos do Sebrae, né? Que possa dizer pra gente, olha, você é bom nisso, você tem isso como característica, vai por aqui, agora faz aquilo. Esse suporte é importante. Por isso que ter relacionamento, né, Lau? Ser muito bem relacionada é bacana, né? Totalmente. As pessoas, elas falam pra nós o que a gente tem de talento, né? No meu caso, uma coisa que sempre se destacou foi a questão da comunicação. Sempre foi um destaque. E assim, gente, eu tô falando isso porque em muito tempo da minha vida, eu sempre fui meio devagar, sabe? Pra exatas, nossa, eu era péssima. Essas coisas assim de lógica, eu nunca fui boa. Então, assim, na época do colégio, eu sempre achei que eu não... As inteligências que o pessoal colocava, eu não tinha. Né, que o pessoal hoje fala muito dessa questão. Eu lembro dessa parte da matemática, desse pensamento ágil. Eu sou zerada nisso, né? Então, só que aí eu aprendi que tem um outro tipo de inteligência, né? E hoje eu sei que eu tenho muito disso, dessa área da comunicação, de pessoas. Tanto é que eu fui pra área de psicologia, né? Então, quando você entende qual que é a tua inteligência, qual que é a tua facilidade, ajuda muito na escolha de um trabalho. Então, por exemplo, se hoje eu entrasse no Burger King, eu com certeza seria a pessoa do caixa, que me destacaria ali. Sim. Né? Cresceria ali naquela área. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Seria uma tortura pra você ficar lá no fundo, de repente, só montando lanche, sem conversar com ninguém, né, Lau? Exatamente. Já pra outras pessoas que são mais... Operacionais ali. Tímidas, assim. Gostam, né? Porque ali atrás também é muito dinâmico, né? Então, assim, vai de cada perfil. Então, é muito legal conhecer isso. Até na hora da entrevista, facilita, porque aí você vende quem você é. Igual você falou, você não fala uma coisa que você finge ser e depois não é nada daquilo. Você já fala as suas facilidades, o que você gosta, né? Então é muito bom para a pessoa e para a pessoa que contratou também, né? Quem tá ali entrevistando na hora, ele sabe qual é a vaga que ele tem,
sabe qual é o ambiente que ele tem de trabalho, conhece toda uma equipe, o ambiente que aquela equipe tem ali. Então, quando ele está conversando com você, ele já está avaliando se você se encaixa de fato naquele ambiente, inclusive, né? Exatamente. Com relação, por conta de relacionamento, a postura, enfim, tudo isso aí também é medido nesse momento da entrevista, né? Sim, com certeza. Eles olham tudo. Todas essas questões eles vão olhar, né? E principalmente nessa função que eu falei, quando são vagas de pessoas muito novas, eles não vão focar muito na experiência, eles vão focar nisso. Na postura, na fala. Eles vão ver, peraí, é isso que eu tô precisando aqui no momento? E aí você se destaca por ser quem você é ali, né? Por desenvolver o teu lado aí pessoal. Bacana. Então, quando o recrutador tá ali fazendo o processo na entrevista, ele tá tentando ver se você tem aquelas características que ele precisa para aquela vaga. Exatamente. Então, não adianta eu querer ser uma outra pessoa, tentar adivinhar o que a pessoa quer que eu responda, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu posso, inclusive, estar falando uma coisa que eu não deveria falar, e se eu tivesse sido eu mesma, eu poderia ter ido melhor. Com certeza. É isso. Assim, é bom para ambos os lados. Aquilo que você falou. Porque o que adianta eu conseguir um trabalho que eu quero tanto e não ficar? É verdade. Ou eu ficar infeliz ali. Então, compensa, né, no momento da entrevista, você ser o mais sincero possível. Autêntico, né? E aí você entra em algo que você realmente vai ficar, que você vai crescer, né, ali dentro. Uma pergunta muito importante. Qual lanche você mais gosta do Bacon? Não, brincadeira. Eu ia falar, eu gosto do Whopper. Eu gosto do mais básico deles, que é o comum, é o Whopper. É bom demais, né? Nossa. Eu gosto do Furioso, Whopper Furioso. Eu gosto de lanche grande, né? Então, lanche pequenininho não me pega. Então, tem que ser do Whopper, esse nível aí. Eu ia até falar, eu já perguntei isso pra você na hora que você chegou aqui, mas acho que é legal, o pessoal deve ter essa curiosidade. Você come muito Burger King lá? Não como, mas eu passo vontade, eu vou falar por quê. A minha função, eu ganho vale-refeição, né? Então, eu tenho ali meu vale pra mim almoçar fora e eu tento comer comida todos os dias. Mas, assim, pelo menos uma vez por semana, eu confesso que eu como um lanche. Antes, eu ficava muito tempo sem comer lanche, né? Mas agora ali, a gente é muito torturante. É muito, né? Imagina. Mas quem tá lá dentro quem trabalha no Burger King pode comer o lanche, Come né? direto. Ai, que Eles delícia. comem direto, assim, eles têm o break, que a gente chama, né? Que é o lanche do break deles, aí tem as opções, né? Mas no meu caso, eu também posso, né, almoçar ali, mas eu evito por conta dessa questão mais da saúde, né? Claro. Mas posso também, toda vez que estou lá em restaurante, comer um lanche, né? Ô, Lau, e aí, o que as pessoas lá fazem para se destacar? Você disse que começa como atendente, aí tem uma carreira ali, né? O que ele precisa fazer para sair de um atendente e virar um treinador, depois um supervisor? Eu acredito, a gente tem um valor lá muito forte que é da meritocracia. Né? Então, a pessoa que ela se destaca no que é meritocracia, Lau? Explica pra gente. Meritocracia é você fazer algo ali por merecer. Então, um exemplo, vou explicar a meritocracia em exemplo. Eu tenho uma pessoa que entrou como atendente. Ela, além de fazer tudo que a gente ensinou ela faz da forma certa, da forma que foi mostrado ali, ela faz aquele algo a mais. Né? Não sei, às vezes no atendimento dela ali com o cliente, ela tem um jeito diferente, ela faz um algo a mais. Ela não precisa ficar esperando alguém pedir para ela fazer. Ela olha ali e já faz. Então, é uma pessoa que ela merece um crescimento. Ela se destacou com relação aos outros. Isso é uma coisa bem legal de falar, porque eu já trabalhei com muita gente que tem esse pensamento assim. A empresa tem que fazer porque eu sou funcionária, como se a empresa tivesse a obrigação de fazer tudo por ela. E não é bem assim, é uma via de mão dupla. Sim, com certeza. Né? A empresa parceria, exatamente, a empresa vai sim, né, me ajudar quando eu preciso, dar uma folga quando eu preciso, né, fazer todas as questões ali dos benefícios, enfim, mas eu preciso fazer um a mais. Não é eu fazer o básico ali, pronto, acabou. Sim. Então, quando você faz esse algo a mais, que é o quê? É a visão de dono. É um outro valor lá dentro. Eu não ficar na mesma coisa sempre, eu ter essa visão de dono. Você com certeza vai crescer pelo teu mérito. Você não vai crescer lá dentro porque você é filho de alguém importante, porque, né, você tem alguma questão ali, né, que faça você crescer justamente pelo seu mérito, pelo teu esforço. Né? Então, aí seria isso, assim. A dica que eu dou para todo mundo, em toda empresa, é vocês buscarem esse algo a mais.
Não achar que o básico já tá bom pra empresa, porque nunca tá. As pessoas vão dar chance para aquelas pessoas que fazem o a mais. Com certeza. E a pessoa, às vezes, pensa que tem que fazer coisas muito diferentes para se destacar. Às vezes é um detalhe, né, Lau? Tipo assim, tá vendo um cliente que não tá achando um ketchup lá. E você nem é tua função, mas você vai lá e leva o ketchup pro cliente. Quer dizer, sempre tem alguém, um supervisor, observando essa tua atitude, né? Vale a pena fazer a diferença, não é verdade? Não, totalmente. Assim, a gente teve até numa loja, a gente contratou uma pessoa nova recentemente, inclusive PCD, né? Uma pessoa ali especial. E assim, eu fiquei olhando, eu fiquei encantada com a postura daquela pessoa, porque ela é uma pessoa que se destacou no atendimento, nas vendas, super comunicativa. E era legal porque ele fazia a venda, de repente eu vi ele saindo ali do balcão, ele olhava por fora, via se estava tudo ok, assim. Você via que era uma pessoa que ele não estava olhando só o cliente dele, ele tinha visão de dono. Preocupado com o todo, né? Foi ver o totem pra ver se estava funcionando. E aí você vê que é uma pessoa que em pouco tempo vai subir de cargo, vai crescer. Com certeza. Porque tá preocupado com o todo. Que legal. Esse é o diferencial, né? Você ter uma postura ali de preocupar em fazer a diferença, em contribuir de alguma forma. Sempre vai ser valorizado. Sim, e é bem aquilo que você fala, nada demais. Coisa né? simples. Coisa simples já mostra a diferença. Bacana. Suzana, você trouxe uma lista de perguntinhas aí pra gente fazer um mito ou verdade, não foi? Foi. Como é que tá? Isso aí tá na hora, você acha? Olha, eu acho que você deveria fazer, porque eu não consigo nem colocar meu óculos aqui, eu não enxergo nada. Ó. Vamos fazer lá uma Ok. brincadeirinha aí, o mito ou verdade? Porque Vamos. assim, tem muita gente que tem essas dicas, não tem? Na internet, né? Tem. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Então, será que isso é verdade? Será que não é? Como é que tá hoje no mercado pós-pandemia? Porque a pandemia mudou tudo, né? Com certeza. E como é que tá, né? Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha aí, mito ou verdade? Lau, a gente vai fazer a pergunta e você vai dizer se é mito, ou seja, isso não funciona, né? Aí, obviamente, gente, nós vamos falar aqui da realidade da Lau, dentro da realidade do Burger King, né? A gente tá falando no contexto de atendente, é disso que a gente tá falando, tá? Exatamente. Primeirinha. Nilson. Os recrutadores me avaliam pelo que eu posto nas redes sociais? Na verdade é uma afirmação, né? Na verdade é uma afirmação, né? Mito ou verdade isso? Por exemplo, agora, tá a época de política. Sim. Aí tem o Brasil tá rachado, ou é Bolsonaro ou é Lula, né? Aí isso aí, ou eu coloco fotos minhas ali de biquíni, De um lado, é isso. ou namorando, ou sei lá, isso aí... Eu acho que é verdade, mas eu acho que eu queria explicar esse. Pode explicar. Por quê? O que acontece? Eu acho que geralmente não é olhado, assim, entrevistei, já vou olhar o Facebook ou o Instagram dessa pessoa. Mas o que pode acontecer? Na dúvida, tenho 2 candidatos. Muito bons. Muito bons. Preciso desempatar. É o Então, desempate. a gente vai buscar em outras formas. Porque se a pessoa se destaca muito na entrevista, é difícil às vezes, o entrevistador olhar as redes sociais para essas vagas como atendente. Eu acredito que vagas como analista, um gerente, já é o que seria olhado. Aí seria verdade. Seria observado a postura, como que funciona. Mas não seria um critério o que conta mais. Né? É uma ajuda ali para, às vezes, definir um perfil, né? Não Às vezes mais até, né, Lau, importante. pra ver se aquela pessoa realmente tá alinhada com os valores da empresa, né? Exato. Então, às vezes a empresa tem valores muito rígidos. E aí quer saber se você vai se adequar naquele ambiente, né? Não, sim, com certeza. Então, assim, eu digo que é verdade, que pode ser olhado, mas não é o critério o mais importante. De Mas seleção. pode ser decisório nessas questões No aí de empate. analisando as Vale pessoas. a pena ficar atento, né? Vale a pena. Fica ligado. Você nunca sabe se vai estar sendo analisado ou não, né? Aham. Tem uma outra afirmação aqui. Fala. A roupa que eu uso importa. Eu acho que é verdade. É verdade? É verdade. É? Lá no BK, a gente tem um uniforme. Né? Então, às vezes, a roupa que a pessoa vai na entrevista não vai ser aquela questão preocupante, porque depois ela vai usar o uniforme, né? Mas eu acho que conta muito na imagem que a gente tem da pessoa. Mas, Lau, aí que dica você dá de roupa? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista lá no BK. Eu coloco uma roupa mais social, eu posso ir de tênis. Pode. Como que é, assim, essa questão da roupa? Porque às vezes a gente não tem muita grana pra ficar comprando um monte de roupa, né? Às vezes não tem muito a ver com a gente também. Às vezes a gente é mais informal e tal. Eu mesmo sou extremamente informal. Eu também. Então, como é que é isso, né? Lá no BK não é um ambiente muito informal também. Então não precisa ir de salto as mulheres ou de roupa social, não precisa. Mas dica que eu dou? Uma calça jeans,
sem usar shorts. Limpa, né? Limpa, passada, tudo Passadinha, né? certinho. Uma camiseta, pode ser, mas uma camiseta mais fechadinha, sem decote, né? Nada sujo. Então, assim, e pode de tênis, sem problema nenhum. O importante é assim, a dica que eu dou pra todo mundo. Olha no espelho e fala, eu me contrataria com essa roupa? Né? Dá pra mim trabalhar? Olha, é só olhar pros próprios atendentes ali do BK. Ou qualquer empresa que vocês forem buscar emprego. É que tem que roupa que passar eles credibilidade, né? Mas tem que ser uma pessoa que a empresa vai apostar nela, né? Então, assim, eu acho que seguindo essas dicas básicas, né? Calça jeans, acho que todo mundo tem. Uma camiseta mais fechadinha, assim, né? Também sem propaganda de nada. Não ir com camiseta de político. Camiseta de alguma outra coisa, alguma outra marca, né? Isso é importante. E com algo neutro, assim. Eu fazer uma entrevista no BK e coloco uma camiseta Do com a Mac. marca do, Ai, meu Deus do céu. concorrente. Ai, Jesus. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Uma outra afirmação também com relação ao piercing. Você ir de piercing para entrevista, Eu acho que é mito. também não é aprovado. É mito. É mito, eu acho que é aprovado sim. Lógico, aí entraria naqueles critérios de, olha, uma empresa que vai trabalhar com alimento não pode utilizar na empresa. Durante o trabalho. Durante o trabalho, mas não tem problema nenhum com relação à entrevista. Bacana. Tatuagem reprova. Mito também. Ainda mais hoje em hoje dia, não né? tem nada a ver. Você sabe que eu trabalhei numa empresa que... Também já faz muito tempo isso, né? Mas se a pessoa tivesse tatuagem, não era aprovado. Pois é. A pessoa olhava e falava, tem tatuagem? Aliás, você tem uma tatuagem, né? Eu tenho 3. Tem tatuagem? Tá fora. Não tem muita relação, né? Com a capacidade não da tem. pessoa, com a índole da pessoa. Gente. Aliás, não tem relação nenhuma. Nada. Não. Né? Não, Zero. nada. Eu acho que a gente tá numa época hoje que já é muito aceito a tatuagem. Acho que já foi a época de ser Foi, visto né? de uma forma ruim, Uma coisa né? ruim, é. Mas hoje é muito tranquilo. Lá no BK, a gente é muito aberto com relação a isso. Inclusive, lá tem uma cultura de inclusão muito forte com relação a, por exemplo, homossexual, trans. Então, lá, religião, raça. Então, a gente não tem muito essa questão de definir a pessoa pela imagem, né? Uhum. Tem um conceito de inclusão muito forte. Isso é muito Muito bacana, legal. né? Isso é muito legal. Aham. Muito Isso é legal. muito Bem legal. legal mesmo. Fazer atividades voluntárias é um diferencial para ser selecionado. Verdade. Né? Principalmente para primeiro emprego. Igual eu falei, quando eu comecei a fazer meu primeiro currículo ali, eu não tinha o que colocar no meu currículo. Acho que só quem já fez um currículo sem experiência sabe quão difícil é. Então, assim, não Porque tenho você coloca experiência. seus dados pessoais, Não tem mais escolaridade e o que mais que eu vou pôr? Branco e um rodapé. Branco. Então, assim, qualquer atividade que você faz voluntário, qualquer curso que você já participou, coloca. Uhum. Que faz uma grande diferença. Isso mostra que a pessoa tem proatividade, que bom, pelo menos quem está lá estudando, buscando fazer um curso, eu ainda não consegui uma oportunidade, mas eu estou me preparando para poder trabalhar e performar melhor quando eu tiver a minha oportunidade, né? Exatamente. Com certeza isso é muito bem avaliado, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, que eu não tinha experiência, tudo que era curso, seminário que eu participei da faculdade e ganhava certificado, Aham. eu colocava no currículo. Hoje eu não coloco mais, porque hoje já tenho experiência pra pôr, mas na época que eu não tinha, eu colocava tudo. Uhum, Que tá aí certo. mostrava isso, sabe? Perfeito. Erros de português no currículo reprovam. Esse é difícil de responder. Eu acho que para funções mais altas, na verdade, isso eu acredito que seja reprovar não. Eu vou colocar como mito. Acho que reprovar não, assim. Mas é um ponto ruim, sabe? Não passa uma imagem boa da pessoa. Fica chato, Né? né? Mas isso falando dessa função específica Uhum. de atendente, que é uma Sim, pessoa sim. jovem, que, né? Mas assim, por funções de alto nível, eu acho que reprovaria, sim. Talvez É entre muito ali grotesco, né? como um diferencial, assim, para desempate, né? Com certeza. Até porque, no teu caso ali no BK, a escolaridade é um fator de Importante. seleção. Então, se eu não sei muito escrever, pode até ser um fator ali de eliminação se eu tiver um empate. Um outro, exatamente. Uhum. Se tiver uma outra pessoa que mostrou um conhecimento, pode ser decisório aí. Falar gírias reprova os mano e as mina. Eu acredito. É que eu acho que falar reprovar é muito forte. Mas eu acho que são questões que, assim, a pessoa
igual você falou, se tem uma outra pessoa que tem um vocabulário melhor, passa a outra pessoa que tem esse vocabulário mais desenvolvido. Então, eu acho que não é algo assim pra, nossa, reprovado por conta disso. Acho que vão ser avaliadas outras coisas. Não posso falar gírias, não é isso? Não é isso. Não é isso que vai te reprovar. Sim. Mas, assim, quanto mais cuidado na fala, melhor. Acho que é muito assim, saber se expressar, né? Saber falar com clareza o que você quer, né? Acho que isso aqui, independente se você tá falando gíria ou não, mas isso de falar com clareza, né? Acho que isso que pega. Até porque gíria, acho que todo mundo fala. Alguma coisinha de gíria a gente sempre fala, né? Então, acho que o problema grande é a pessoa só falar com isso. E falar errado, assim, com concordância errada? Suzana, é a mesma coisa. Eu acho que não é reprovação, né, de primeira, mas é algo que não é legal. E você já pensa, nossa, ali no atendimento, falando desse jeito, como que vai ser? Com certeza. Então, são coisas assim que a gente pensa ali. Se tiver um outro candidato que fala melhor, provavelmente esse vai ir. Lógico que, se a pessoa ela entra com vocabulário, né, que fala muitas coisas erradas, dentro da empresa vai ser buscado desenvolver isso nela. Então, assim, não é algo que ela vai ficar pra sempre ali, a ideia, né? A ideia é que ela, inclusive, que ela elimine isso, né? Que ela melhore daí com o tempo. E é importante falar isso porque a gente tem regiões aqui no Brasil que são regiões mais humildes. Sim. Então, é natural que ali dentro eles tenham vocabulários específicos da região. Sim. Pessoas que falam errado mesmo, né? Enfim, por ser mais humilde mesmo, às vezes a forma da família, enfim, falar daquele jeito. Então, assim, não é algo que a gente exclui o candidato de primeira, mas é algo que seria desenvolvido, né? E falar demais ou falar pouco? Isso reprova? Ela fala muito, ou ela não fala nada. Eu acredito, esse eu acho que sim. Esse eu vou falar que reprova. Porque eu acho que tudo que é muito é prejudicial. Então, se a pessoa fala muito pouco, é ruim. Se ela fala demais, é ruim também. Então, se me pergunta, eu só falo sim, não. Não tem como. Não dá. É falar o básico. Toda vez que vocês responderem, explicar o porquê daquilo. Né? Então, assim, você trabalhava... Você já trabalhou antes? Sim. Responde. Aí, não, né? sim, eu trabalhava, eu fiz isso, que eu fazia e tal. Não precisa falar, falar uma bíblia lá pra pessoa. Falar o básico. Eu batia o ponto, eu sentava na minha cadeira, eu pegava a carteira. Não. Aí já é demais. Exato. Então, assim, eu responder, falar o que ele me perguntou, não ficar devaneando muito, porque também é muito ruim. A pessoa que você pergunta uma coisa, ela viaja em outra coisa e volta. Então, fazer isso, responder o que a pessoa me perguntou. Você sabe lá o que tem pessoas que às vezes não responde, por exemplo, quem você falou assim, você já trabalhou? Sim. Não fala sobre o trabalho porque ela acha que cabe ao entrevistador fazer essa pergunta, que ela acha que o entrevistador vai perguntar. Então, ela já não fala para não atrapalhar a entrevista. Quando, na verdade, não tem nada disso. O entrevistador vai bater papo com você lá, né, Lau? Quer te conhecer, né? Sim. E aí, se ele já ia perguntar, tudo bem. Ele já elimina aquilo que você falou, não é isso? Exatamente. Então, assim, é responder o que a pessoa perguntou, dando um pouquinho mais ali de informação sobre aquele assunto, né? Tipo agora, eu tenho uma pergunta aqui que ela já respondeu. Poderia pular, mas vou fazer só para poder exemplificar aqui, ó. Que saber da empresa e usar isso na entrevista aprova. Você falou, né, de pesquisar, ter um pouco mais de informação, né? Isso ajuda de verdade. Ajuda de verdade. E o que a pessoa tem que pesquisar lá? Ela vai no site da empresa e pesquisa o quê? Por exemplo, no caso do BK, conhecer os lanches, que daí todo mundo já conhece na prática, né? Mas o que mais? Assim, é que não é toda empresa que coloca muitas informações em rede social ou em sites, né? Então, é olhar o básico da empresa. Se vocês conseguirem ver a missão da empresa, os valores da empresa, é muito importante. Normalmente está em site, né? Está em site. Igual no BK, a gente tem valores muito fortes, como esse da meritocracia. A gente tem essa questão de gente no centro de tudo. Então, a gente trabalha muito essa questão de pessoas. Essa questão de visão de dono. Então, se eu já vejo isso antes... Eu já vou até mostrar muito. Como que eu tenho essa visão de dono na minha vida, né? Exato, exatamente. Eu vou propor aqui uma situação para vocês. Sim. A gente está em casa, às vezes... Tá em casa, tá em algum lugar, né? Não é mais assim, né? Eu entreguei minha idade agora, né? Qualquer lugar que estiver pode estar assistindo, desde que tem internet, né? Se a gente explicar aqui, missão, visão, valores. O que é? Qual o diferencial entre eles? Às vezes o pessoal lá em casa não sabe, mas missão é o quê? Visão é o quê? Valor de quê? O valor do lanche, o que é? É quanto paga, Explica pra mim. Quer falar aí, Lau? Acho que dá pra falar e você vai complementando qualquer coisa. Então, a missão, gente, é o objetivo que a empresa tem.
ali internamente. É o objetivo que eles têm. Então, eles têm uma missão. Todos os colaboradores, eles têm uma missão ali dentro da empresa. Cada uma tem a sua. Né? No BK, a gente tem essa questão de transformar a vida das pessoas que estão ali comendo, se divertindo. Então, é a missão de todo mundo. A gente quer o quê? Trazer momentos bons para os nossos clientes, tá? Então, isso é uma missão. Cada empresa, como eu disse, tem a sua. É o propósito dela, a razão de existir, né? Exatamente. É para aquilo que ela foi criada. Para que ela foi criada, né? Exatamente. A visão é onde ela quer chegar. Inclusive, agora, o Burger King, ele mudou a visão deles, né? Porque ele queria ser crescer, ser visto nacionalmente. Já é. Nossa. Já é. Então, a visão agora é mundialmente. Uau! E não só o BK, porque agora a gente... Ousado, hein? É uma nova empresa, a Zamp, né? Que é uma holding. Uhum. Tem o Burger King e uma nova empresa que chama Popeyes, que é de frango frito. Então, a ideia deles é comprar mais empresas do ramo alimentício e, assim, crescer no mundo. Explodir no mundo. É a visão, então, é onde quer chegar. Não chegou ainda. Né? Então, assim, ter aquela visão que é o nosso foco, né? A missão nunca muda, mas a visão pode mudar, pelo que você falou, né? A visão muda. Porque queria ser nacionalmente conhecido, já foi. Agora, Exatamente. vamos pro mundo. Vamos pro mundo. Essa E aí- não só o BK, né? Como eu falei, a empresa em si, com esses todo. outros ramos aí, né? Bateu a meta, vamos dobrar a meta agora. E valores? Valores, deixa eu ver como que eu vou explicar isso. É basicamente a postura que ele espera das pessoas que estão ali dentro da empresa. Então, igual esse valor que eu falei, é da visão de dono, né? Então, todo mundo que entra tem que ter esse valor de, peraí, esse negócio é meu, vou fazer o melhor que eu posso. Né? Tem um outro valor ali que a gente fala que é comemorar ao longo da jornada. Então, a gente espera que a nossa equipe, no dia a dia, comemore as vitórias. Ai, bati a meta de venda hoje, vamos comemorar. Né? Tivemos muita gente, atendemos muitas pessoas muito rápido, vamos comemorar. Mas que ela sinta isso, Então, né? é o Comemora, valor, porque ela, de fato, tá feliz com aquilo que Feliz com aconteceu. aquilo. Então, é o valor da empresa. A questão do fazer o certo sem atalhos é outro valor. O que quer dizer isso? Eu fazer o correto da forma que tem que ser feito. Eu não vou dar o meu jeitinho ali. Né? Vou esconder alguma coisa ali para conseguir o resultado. Não, fazer o processo certo. Então, os valores, a gente coloca isso para que a nossa equipe internalize essas questões e ajam de acordo com esses valores, esses propósitos aí que a gente colocou. É o inegociável da empresa, né? Assim, aquilo que a empresa acredita e que ela não abre mão. Exatamente. Para você ser da nossa turma, você precisa disso. agir assim, pensar assim, sentir assim, né? Então, por exemplo, você falou lá, a visão de dono, né? Se eu não sou uma pessoa que acha que o meu papel, mesmo sendo colaborador apenas, é cuidar da empresa como se fosse minha, eu não vou ficar lá. Exatamente. Porque daí não bateu o valor, né? Eu vou me sentir incomodado, porque o tempo inteiro eu vou ser cobrada disso e isso não vai fazer sentido nenhum pra mim. Exatamente. Peixinho fora d'água, né? Vai estar. O ambiente não é para ele, né? O valor acho que diz pra gente se aquele lugar onde a gente tá é parecido com a gente, né? Exatamente. Por isso que é legal, se a empresa disponibiliza isso em rede social ou em sites, olhar e ver se bate com o que eu quero, com o que eu acredito. Que às vezes você tá precisando muito do emprego, mas você fala, vou ficar pelo menos um tempo. Aí não é legal, né? Porque não você suja o seu currículo. suja o currículo, não deixa Cada hora uma boa... tá num lugar, né? Fecha as portas, né? Exatamente. É isso aí. Bom, do mito ou verdade, nós Acabou. encerramos. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Com relação a que eu sei que tem bastante gente nas escolas que tem essa dúvida, os alunos, com relação a salário. Quando eu vou colocar lá no meu currículo quanto que eu quero ganhar, mas eu não coloco, então eu coloco assim, a combinar. Essa de fato é a melhor opção ou não? Eu devo colocar um valor específico ou não colocar nada, tira essa parte do currículo? Eu acredito que a combinar, eu acho que é uma boa... Para quem não tem noção nenhuma de mercado, eu acho que vale iniciar com isso, né? Porque como que você vai ter noção dos salários? Nas entrevistas, né? Então, às vezes, a gente não tem noção do que eles oferecem. E o que é importante? No currículo, eu acho que não precisa colocar. Mas na entrevista, quando perguntada a pretensão salarial, aí é importante falar. Como que eu sei minha pretensão salarial? O mínimo que você acha que para você é importante. Então, nossa, hoje eu tô começando meu primeiro emprego, é um salário mínimo que eu vou aceitar?
Então é isso que você vai colocar. Talvez dê para a pessoa procurar na internet, né? Assim, no Google, dá um Google lá, tipo, quanto ganha um atendente? Exato. Aí vê mais E ou olha menos. pela cidade, né? Porque às vezes É, olha em São Paulo, coisa pra comparar cá, São Paulo com Paraná. não dá, né? Quanto que Exatamente. ganha? Aí você tem uma ideia ali e você fala, cara, o que eu tenho para oferecer? Aham. Né? Então, um atendente já experiente ganha tanto. Eu não tenho experiência nenhuma, então pode ser tanto, né? E isso eu acho importantíssimo. Você voltou em fazer, e olhar para você mesmo ali, e avaliar, não só com relação àquilo que você quer, mas também aquilo que você tem para oferecer, né? Exato. Então, eu posso cobrar, eu posso exigir, vamos dizer assim, buscar um salário maior a partir da hora que eu tenho algo a oferecer em troca daquilo ali, né? De fato, eu vou lá na empresa e eu vou produzir algo ali para eles, vou levar todo o meu conhecimento, meu know-how, minha vontade, minha dedicação, vou deixar a família, vou estar lá trabalhando, mas em troca disso eu também quero ter uma remuneração diferente. Exato. Quando eu comecei a procurar a vaga de estágio na época, eu lembro que o meu mínimo, é porque também era meio período, tá? Mas eu lembro que assim, que eu aceitaria R$400, eu estava aceitando. Porque eu sabia que eu não tinha experiência nenhuma, zero experiência, e que eu precisava daquilo para crescer no futuro. Lógico, não é o caso de muita gente. A pessoa que vai trabalhar 8 horas por dia, não é isso, Sim, né? É um sim. salário... Aí sim, você vai buscar outras coisas. Segue o Mas fluxo. na época, é meio período, né? Que eu tenho ali, tendo o meu vale transporte e a chance de crescimento, pra mim tava ótimo. Porque no seu caso, além do salário que você estava recebendo, né, Lau? Você colocou como o que você também estava recebendo ali, uma aprendizagem, na verdade, uma experiência que abrir outras portas para você. Sim, Né? Então, isso exatamente. precisa ser considerado também como um pagamento, né? Com certeza. Considera. Como um ganho, na verdade. Tem né? muita gente que a gente fala, né, de dar um passo pra trás pra depois dar 2 pra frente, né? Isso. Tem gente que às vezes tá ganhando um salário, vai pra uma outra empresa às vezes, ganhando menos porque lá vai crescer mais. Então, assim, eu acho que vale olhar tudo isso, sabe? É igual você falou, pesquisar mais ou menos quanto que ganha. Acho que no currículo não precisa colocar a pretensão, mas se te perguntarem, é válido falar. Até porque, se você falar, não, qualquer coisa, as empresas te pagam menos do que você aceitaria. Aí você não vai ficar do mesmo jeito, né? Vai frustrar. Vai frustrar. Então, precisa deixar bem claro o que você quer. Lógico, estuda, vê o que hoje cabe, né, pelo seu currículo, pela sua experiência e vai a meta. Conforme vocês forem tendo experiência, o salário vai aumentando. Com Né? certeza. Então, hoje, assim, se hoje eu vou para uma entrevista, eu não vou falar um salário mínimo, né? Até Então, porque muda. as empresas hoje querem colaboradores bons. Exatamente. Se você é um colaborador bom, tá fazendo a diferença, ela vai te valorizar, com certeza, né? Porque Com certeza. É um ganho enorme para a empresa, né? Um profissional já qualificado, preparado, tá Já pronto conhece ali. a empresa. Quanto custa para você formar uma Aham. pessoa, No começo, né? Então, com certeza, o ganho justifica, né? Por aquilo que a pessoa vai produzir. Exatamente. Uma legal. dica para os alunos do Sebrae, né? Perguntar para a agente de encaminhamento, a profissional da agência de empregos. Ela pode ajudar você a pensar sobre isso. Qual é o salário, como você deve colocar isso, né? Então, procure sua agente de encaminhamento que ela vai te ajudar com essas dicas aí para a vaga que você está sendo encaminhado. Legal, né? Certeza. Tá bacana. Isso é free, né? Free, Tem que pagar totalmente. mais pra paga participar da nada. agência? Aluno do Sebrae que não paga, não. né? Bacana, ó. Tô satisfeitíssimo do nosso bate-papo de hoje aqui. Muito bacana, Lau. Muito legal. Ah, adorei participar Prazer também. revê-la, né? Pô, Contar da fico feliz. da minha trajetória. Que legal. Acho que eu nunca tinha contado, assim, Que legal. pra ninguém dessa E forma. pra gente é muito importante, até eu acho importante, eu não tinha pensado nisso, mas além da Lau ser uma pessoa muito especial, né? Vocês viram quanto de experiência que ela tem, né? Super comunicativa, trabalhar na área, super competente. A Lau também começou aqui no Sebrae, né? E mostrar isso, né, pessoal? Que a pessoa, quando ela deixa um legado, quando ela faz a diferença, ela mantém as portas abertas, né? E aí outras oportunidades vão sendo criadas, outras condições vão aparecendo. Então, não tem nada a ver com sorte, né? Não tem nada a ver com sorte, tem a ver com o que você constrói, né? Então, vamos fazer sempre a coisa certa, vamos fazer a melhor coisa, aonde a gente estiver, para as pessoas, para a empresa, porque vale muito a pena, né, Lau? Você é um exemplo disso.
Não, vale mesmo. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Onde vocês estiverem, sempre deixem as portas abertas. Uhum. Porque volta, né? A gente não sabe do dia de amanhã. De amanhã, Sim. não sei se no futuro eu vou ter o meu emprego. Sim. É porque muita coisa pode mudar. Mas se eu tenho portas abertas, pessoas que eu conheci, que eu troquei, que né, a gente faz aqui o network, isso vai facilitar muito a sua vida profissional no futuro. E você não precisa só de pessoas que estão no seu meio de trabalho. Às vezes, dentro da sua casa, sua família, né, dos seus amigos, tem uma pessoa ali que às vezes precisa, tá com uma vaga em aberto. Se você demonstrou um diferencial, isso pode contar muito também. Uhum. No caso do BK, um atendente, o próprio cliente pode ser um empresário que está procurando alguém ali. Com certeza. É verdade. E, de repente, o jeito que você atende, ele já te chama. Aham. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, se eu ia no restaurante e a pessoa era muito simpática, eu já queria contratar para a área de vendas. É isso aí. Mas, Lau, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Nosso primeiro SebraCast tinha que ser com você, histórico, né? E a gente quer muito você sempre presente aqui nessas edições, no Sebrae, né, Nilson? E tudo que você precisar, a gente tá aí junto, tá bom? Obrigada, viu, Suzana? Obrigada, Nilson. Nada, Foi um prazer estar aqui com vocês. Quando precisar, pode me chamar assim, né? Eu amo falar sobre isso e, principalmente, né, eu gosto muito de falar porque eu já passei o que vocês estão passando. Eu sei todas as dificuldades que é começar a entrar no mundo aí dos empregos, né? Nesse mercado de trabalho. Então, o que precisarem, eu tô à disposição. Valeu. Paciência e persistência, o pessoal vai conseguir, né? Com certeza, com certeza. Então, legal. Legal. E galera, olha, fique aí ligado, compartilhe esse podcast e venha pro próximo tema, que certamente vai ser muito bacana. Então, aguardem aí a chamada do próximo tema, tá? E acompanhem os podcasts para se profissionalizar, para ter dicas bacanas que vão transformar a sua vida. E ó, nós vamos trazer aqui alunos do Sebrae que já ingressaram no mercado de trabalho. Nós vamos trazer profissionais como a Lauane, que já está com a gente aqui hoje, e também empresários. Então, a gente vai ter a visão também bacana. do empresário, o cara que é o empreendedor lá também vai estar falando com a gente aqui um pouquinho, né? Então, vai ter só assunto fera para você que está em casa aí, para você que está em casa. Toda hora eu falo que está em casa, ninguém está em casa, todo mundo está no celular, você que está online com a gente nesse momento, né? Isso aí. Poder evoluir aí junto com o Sebrae. Você que está assistindo e não conhece a Escola Sebrae, olha aí na descrição do vídeo, com certeza tem indicação de algumas unidades para você também se tornar aluno do Sebrae. É isso aí. Beleza? Beleza, Aone, obrigado, gente. tá? Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Forte gente. abraço. Tchau, tchau.